Quantos creem que Deus é grande? Quantos creem que Deus fará coisas grandiosas nessa manhã? E na sua vida, pergunto para o seu irmão, você sabia que Deus fará coisas grandiosas em sua vida? Diga a ele, então não é tempo de desistir. Diga a ele, não é tempo de voltar atrás. Mas é tempo de avançar. Você pode sentar, amém? Aleluia. Hoje pela manhã, enquanto eu orava um pouco mais cedo com algumas de minhas discípulas, nós tivemos uma visão sobre esse culto e nós enxergamos algumas pessoas que estavam querendo voltar atrás. E desde quinta-feira, na verdade, que o Senhor trouxe esse clamor no meu espírito sobre essa igreja, de algumas pessoas que estão querendo retroceder, que estão sendo afetadas pelas circunstâncias, pela rotina, pelo cansaço do dia a dia, né? Por tantas coisas que se levantam. E é engraçado, observar que sempre no meio do ano, né, a gente que lida muito com pessoas, observa isso. Porque começa o ano todo mundo com a expectativa, todo mundo com um desejo, todo mundo com aquele fogo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse ano é o ano da decisão, é o ano da mudança, é o ano que eu vou continuar, é o ano que eu vou fazer aquilo que eu não fiz no ano passado. Mas aí o tempo vai passando e quando vai chegando meados, né, de junho, julho, parece que vai chegando aquele espírito de desanimação, né, aquele espírito contrário à palavra de Deus que tenta influenciar a nossa vida, porque nós começamos a observar o quanto o tempo está passando rápido e o quanto algumas coisas que nós gostaríamos que tivesse sido diferente não foi. E eu quero te dizer, amados, que isso não é um jargão, mas deve ser uma realidade em nossa vida. Embora coloquemos meta para o ano de 2014, Deus ele não vai se mover apenas em 2014. Ele vai continuar se movendo na sua vida e eu sei que o ano ainda não acabou. Né, e que nós temos muito ainda para viver. E hoje eu quero trazer para você uma palavra de ânimo para que você persevere. Para que você persista naquilo que você colocou no seu coração. Naquilo que você aceitou como a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós assumimos um compromisso logo quando Deus coloca algo no nosso coração. Mas a gente perde esse compromisso na nossa caminhada. E eu quero te dizer que se você perder o compromisso daquilo que você disse que aceitava da parte de Deus, aquilo que Ele te deu por visão não vai se concretizar. Aquilo que Ele te deu por visão não vai acontecer. Quando Deus traz uma visão ao nosso coração, eu conversava isso com algumas pessoas no jejum, Ele traz para nos incentivar, para nos animar, para dizer onde nós deveremos chegar. Mas no percurso dessa visão, no percurso até que isso se cumpra, cabe a nós a preparação. E isso vai determinar o tempo que essa visão vai se cumprir. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa do tempo em Deus, dizer, é porque quando Deus quer, é só no tempo de Deus, o tempo de Deus não veio ainda. Mas, amados, eu ouso dizer que o tempo de Deus é você quem determina. Porque Deus, o que Ele tinha para fazer, Ele já fez enviando Jesus. E sempre quando eu dou aula, eu sempre gosto de dizer essa frase, que para muita gente é incompreensível, mas eu sei que hoje, numa escola de líderes, você vai entender. Que diz que o poder de Deus, Ele se esgotou totalmente na cruz. Tudo que Ele tinha que fazer, todo o poder dele, Ele gastou ali. E hoje ele não tem mais nada o que fazer além de corresponder à sua fé. Hoje ele não tem mais nada para fazer além de corresponder à sua obediência. Hoje ele não tem mais nada para fazer além... Desculpa, deixa eu tomar aqui uma água. Abre aqui, por favor. Hoje ele não tem mais nada para fazer além de corresponder aos anseios e os desejos do seu coração. Diga assim para o seu irmão, Deus ele precisa enxergar em você um desejo de continuar. Diga para outro irmão, Deus ele precisa enxergar em você um desejo de corresponder com essa visão que Ele colocou em seu coração. E nós estamos numa escola de líderes, né, hoje pela manhã, e eu quero te dizer que ainda que você não se sinta um líder, você é um líder de fato, porque a palavra de Deus diz que você assim o é. Deus, quando Ele te criou, a imagem e semelhança dEle, Ele compartilhou com você essa essência, as virtudes de uma liderança. Então, ainda que você não esteja liderando um GCC, ainda que você não esteja liderando nenhum departamento, você é um líder. A palavra mais simples que se refere a um líder é dirigir. Quem lidera, dirige. Quem lidera, conduz. Quem lidera está à frente, conduzindo quem vem atrás. E eu sei, amados, que ainda que você não esteja liderando um GCC ou que você não esteja liderando um departamento aqui nessa igreja, você está liderando a sua vida. Você lidera alguma coisa na sua casa. Você tem alguma responsabilidade que foi dada a você para você organizar, para você direcionar, para você dirigir. E isso faz de você um líder. O que faz de você um líder não é a sua posição aqui na igreja, não é se você é chefe no seu trabalho ou não. O que faz de você um líder é a essência que Deus compartilhou com você.
Não é o rema que vai fazer você um líder. Não é participar de um treinamento na igreja local que vai fazer você um líder. O que vai fazer você um líder é você acreditar na essência que Deus compartilhou com você. E quando você acredita, amados, você se propõe a desenvolver isso que Deus compartilhou contigo. E daí entram os treinamentos, daí entra você servir uma liderança, daí entra o seu aprendizado, a sua comunhão. E tudo isso vai se tornando experiência para que você persevere na sua caminhada. Então, como líderes, amados, nós não podemos estar distantes da visão que Deus nos deu. Como líderes, não podemos estar distantes daquilo que nós confessamos. Porque muitas vezes estamos na presença do Senhor e nós confessamos tantas coisas bonitas. E sabia que Deus leva a sério cada uma dessas confissões? Deus, Ele está considerando aquilo que nós falamos. E quando eu soube que eu iria ministrar hoje, o que veio ao meu coração foi líderes de palavra. Diga assim, eu sou um líder, estou numa escola de líderes e eu sou um líder de palavra. Às vezes nós nos focamos em ser o líder da palavra e essa é a base para todo e qualquer ministério. Essa palavra aqui ela deve estar acima de qualquer coisa, mas você não pode se apoiar tanto no conhecimento da palavra e esquecer da prática desse conhecimento. E às vezes nós observamos nas equipes de trabalho, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em todo lugar, pessoas que são inconstantes na sua fala, que ora se comprometem com uma coisa e depois elas voltam atrás. Ora elas dizem algo e depois elas voltam atrás. E sabe que esse proceder não é um proceder de um líder? Quando eu falar líder, eu quero que você entenda que eu estou falando com você. Quando eu falar líder, eu quero que você entenda que eu estou falando com todo crente. Se você nasceu de novo ontem, ou então hoje, antes de vir para cá, você já é crente, logo você já é um líder. Deus fez todo ser humano dessa forma. E nós não podemos, amados, estar voltando atrás como dirigentes, como condutores, como liderança, naquilo que nós assumimos, no compromisso que nós colocamos diante de nós. Eu falava aqui que enquanto nós orávamos hoje, a gente viu isso, pessoas que estavam querendo retroceder, pessoas que estavam avançando e depois começaram a voltar atrás. Eu não sei se você já viu essa cena em algum filme, de pessoas que vêm por uma ponte, quando elas chegam do outro lado, aquela ponte cai, e depois elas vão e de repente encontram algum perigo e elas querem voltar o caminho, e quando ela volta, o que é que elas encontram? Um abismo, porque aquela ponte não existe mais. E muitas vezes, amados, quando você assume o compromisso com algo, quando você fala algo, quando você declara algo, quando você se posiciona em algo de respeito à visão que o Senhor colocou no seu coração, e você empata, você fica diante de algumas dificuldades e você quer voltar atrás, você não vai encontrar o lugar seguro, você vai encontrar um abismo. E às vezes esse abismo está naquilo que nós não decidimos mais fazer em relação àquilo que já havíamos decidido antes. Você precisa perseverar naquilo que você decidiu. Você precisa perseverar naquilo que você escolheu. Porque se você desistir, se você abrir mão, é bem capaz de você entrar no abismo, é bem capaz de você cair no abismo, porque não existe mais um caminho de volta para pessoas que decidem estar cumprindo aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E você tem que ser corajoso. Você tem que ser determinado. Você tem que decidir acima das suas próprias forças, acima das dificuldades, enfrentar todas as pressões, porque foi o Deus que colocou a visão em você que vai cumprir. Mas Ele vai cumprir por meio de quem? Amados, Deus, Ele é Deus, Ele não é mágico. Então Ele vai cumprir as coisas através da sua vida. Ele vai fazer as coisas se manifestarem. A visão que Ele te deu, que é tão grandiosa, que é tão linda, que é tão real no seu espírito, Ele vai fazer cumprir através da sua própria vida. E você é capaz de fazer isso cumprir. Você é capaz de ir de encontro às pressões. Você é capaz de passar por cima das coisas que estão lhe afetando. Você é capaz de ir além das circunstâncias. Você é capaz de ir além do cansaço. Você é capaz de ir além da desmotivação. Você é capaz de ir além de todas as coisas que são externas e que têm tentado afetar aquela visão que é interna. Eu não sei qual visão que Deus deu para cada um que está aqui nessa manhã. Mas eu sei que para que você possa ver essa visão cumprida, você precisa corresponder com perseverança àquilo que você assumiu. Quantos aqui já disseram sim ao Senhor? Quantos aqui já fizeram Ele Senhor da sua vida? E Deus, quando você nasceu de novo, começou a compartilhar com você o propósito da sua vida, não foi assim? Deus, Ele faz assim com todas as pessoas. Ele primeiro te resgata e depois Ele revela para você o propósito para o qual você foi criado. E naturalmente, porque você está conectado com Deus, você desenvolve uma segurança, um amor, um prazer por cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração. Não foi algo que veio de você simplesmente, mas Deus criou aquilo e Ele colocou e revelou para você quando você assumiu o compromisso com Ele. E quando você disse sim, Deus, Ele ficou todo animado porque Ele sabia que algo iria começar a acontecer de diferente nessa terra. Porque é impossível que a gente se mova em Deus e algo não mude. E a expectativa de que a glória dele se manifeste sou eu e você.
E Deus, ele ficou animado quando você disse sim para ele. Deus, ele ficou animado quando você assumiu o compromisso de estar no departamento, quando você assumiu o compromisso de estar no GCC. Deus ficou animado quando você assumiu o propósito daquilo que ele colocou no seu coração. Carol, eu estou confusa, eu não sei mais o que Deus colocou no meu coração. O melhor conselho que nós podemos dar é volta para a última instrução que você já teve. E voltando para essa última instrução que você já teve, sendo fiel nela, você vai ter a clareza a respeito de todas as novas coisas que você deve fazer. E, amados, Deus, ele não quer que estejamos confusos. Ele quer esclarecer. Mas será que você está aceito para entender aquilo que ele quer clarear? Você está aberto? Será que você vai aceitar? Será que você vai abrir? Será que você vai colocar o seu coração à disposição dessas coisas? Eu estou dando uma palavra para líderes, para pessoas que podem ouvir isso que eu estou falando. Porque não é tempo mais, amados, de nós, sobretudo nessa igreja, estarmos voltando atrás sem saber aquilo que a gente decidiu. Sem saber aquilo que a gente quer, sem saber aquilo que a gente apostou. Sabe, amados, tem pessoas nessa Copa do Mundo, né, estamos vivendo nessa época da Copa, que elas estão empenhando a sua vida nesses jogos. Existem vários e vários ramos de apostas. Se você não sabe, isso é real. É isso que mobiliza esse comércio. De grandes pessoas, nações, governantes que estão apostando. Sabe, eles estão colocando tudo ali. E eles não voltam atrás até que saia o resultado final. E você não pode voltar atrás só porque alguma coisa não saiu conforme você esperava. Você não pode voltar atrás só porque você é frouxo. Você tem que transformar essa fraqueza em força e avançar. Você não pode voltar atrás só porque as dificuldades se levantaram. Você não pode dizer, Senhor, esquece aquilo que eu falei, porque eu não vou mais avançar. Porque Deus, ele tem uma expectativa e ele investiu. Ele apostou o filho dele em você, de que você ia até o fim. Então você precisa se agarrar com isso e ir até o fim. Você precisa assumir esse compromisso e ir até o fim. Você precisa dizer, como a gente diz aqui, né, que o sangue pode dar na canela, pode chover canivete, acontecer o que acontecer, mas eu não abro mão do propósito de Deus para a minha vida. Eu não abro mão da decisão que eu disse para ele, daquilo que eu assumi, das orações que você fez na sua cozinha, no seu quarto, das orações que você fez aqui na igreja, naquele período de louvor, de quebrantamento. Amados, Deus, ele computou tudo isso e ele está levando a sério. Não para jogar na sua cara, mas para te animar e te trazer uma responsabilidade, uma consciência de que nesses últimos dias, se você vacilar, se você fraquejar e não cumprir esse propósito, você não vai encontrar a satisfação da sua vida. Eu vejo muitas pessoas na igreja decepcionadas com pessoas e eu já até fiz esse estudo e essa observação por conta própria. A maioria dos desviados, sobretudo as pessoas que nós estamos lidando nos grupos, são pessoas que se decepcionaram com pessoas dentro da igreja e por isso elas saíram. Mas eu pergunto, se elas tivessem ficado com o propósito de Deus na vida delas, estivessem assumido e permanecido com o sim, independente das pessoas, elas teriam se desviado? Então, nós não podemos colocar a nossa visão nas pessoas. Não podemos colocar a nossa visão na instituição. As pessoas, a gente oferece o nosso serviço, não a nossa visão. A instituição, a gente oferece o nosso serviço, não a nossa visão. Porque a nossa visão tem que estar nessa palavra e no propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um plano grandioso para cada uma das pessoas aqui. Não é apenas para o nosso pastor, para mim, para o Celebrando a Verdade. Quando a gente fala assim que o Celebrando a Verdade vai estourar, amados, e você investe, apoia, ora esse estouro, isso vai retornar para você e você na sua vida também vai estourar naquilo que Deus tem para você. Eu creio assim. E nós oramos para que seja dessa forma. Agora, como isso vai ser real? Se você se manter firme naquilo que saiu da sua boca, na decisão que você fez, naquilo que você assumiu. Amados, nós estamos numa igreja que tem líderes de palavra. Não apenas pessoas da palavra que conhecem essa verdade, mas pessoas de palavra que cumprem aquilo que dizem. Eu sei que para o mundo isso já caiu de moda. Mas para o reino de Deus não caiu de moda. Diga para o seu irmão, não caiu de moda falar, cumprir o que se diz. Diga, não caiu de moda você permanecer na decisão que você assumiu. Amém? Eu não sei você, mas eu fui criada de uma maneira onde eu já fui corrigida algumas vezes, e até mesmo na minha infância, na minha adolescência, porque não cumpri algumas coisas que eu falei. Você pode não ter tido essa criação, mas a obra do Espírito, que o Espírito Santo age em você, a obra que foi feita em você por meio do nosso nascimento, te habilita a ser fiel. E ser fiel significa você cumprir aquilo que você diz. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3.
Paulo aqui falava para Timóteo sobre algumas qualificações para quem queria assumir liderança na igreja, para as pessoas que desejavam servir na igreja. E ele fala direcionado a bispo e a diácono, talvez esteja aqui não seja nem bispo, nem seja diácono. Mas no original desse texto, quando ele se refere aos bispos, ele se refere também a pessoas que estão em posição de liderança. Possa ser que você esteja aqui, seja líder, ainda não esteja na posição de liderança. Mas se você almeja um dia chegar nessa posição, se você quer exercer esse ofício, seja qual for a instância, GCC, departamento ou qualquer outra coisa, você precisa compreender que você precisa trilhar um caminho para poder chegar nisso. E se você já você precisa se responsabilizar cada dia mais a respeito dessas virtudes que o apóstolo Paulo recomenda aqui a Timóteo. E no versículo 8 ele diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Diga assim comigo, de uma só palavra. Ele diz semelhantemente, ou seja, os líderes, da mesma forma que os diáconos, eles têm que ser de uma só palavra. Eles não podem ter um ânimo dobre, eles não podem ter uma língua dobre. Existe uma versão desse texto na Bíblia Viva que diz: aqueles que aspiram liderança, eles não podem ter uma língua dobre. O que é isso? Uma hora você fala algo, outra hora você fala outro algo. Uma hora você está decidido, determinado, e aí quando tem uma circunstância, quando acontece uma outra situação, quer aqui comigo, amém? Quando acontece uma outra situação, você muda a sua linguagem, você muda aquilo que você fala. Então tem hora que você crê, que você declara fé, que você canta, que você está animado, que você pula, que você dança, que você diz, pastor, pode contar comigo, que você chega para a sua liderança e fala, estou aqui para o que der e vier, eu estou com você, estou do seu lado, mas aí na primeira pressãozinha, na primeira coisa que vem contra, na primeira dificuldade, eu não tenho muita certeza se é isso que eu quero. Eu pensei que eu queria, mas eu não quero muito não. Eu estou meio na dúvida. O que é isso? Língua dobre. Língua que está agindo fora daquilo que o Senhor tem para você. Porque Deus, amados, Ele não vai mudar o plano dele para você. Se você mudar o plano dele, o dom dele, o que ele planejou, a carreira que ele tem para você, ela é irrevogável. Você pode mudar como for, mas Deus, Ele não vai mudar. Você pode desistir, mas a carreira e o plano dele, o dom dele, as habilidades que ele tem para você cumprir aquilo, permanecem lá no mesmo lugar. São irrevogáveis. Ou seja, Deus, Ele diz para você algo e Ele permanece naquilo, ainda que você mude. E esse caráter do nosso Pai, amados, nós devemos imitar. De dizer algo e ainda que as circunstâncias mudem, nós vamos permanecer naquilo que nós falamos. Quantas vezes eu e você não falhamos e Deus continuou acreditando? E Deus não continuou apostando? Ele continuou crendo que nós iríamos dar para alguma coisa, que nós iríamos fazer o que era certo, que nós iríamos decidir pelo que era certo. Não foi assim? Eu estou ministrando para mim mesma nessa manhã, eu acho. Amém? Quantas vezes não aconteceu isso conosco? E essa virtude, amados, essa essência, Deus compartilhou para que para nós fosse possível agir da mesma forma. Então, aquilo que você declarou, aquilo que você falou, aquilo que você se comprometeu, ainda que várias coisas se levantem contra, você precisa permanecer no que você falou. Você precisa ser de uma só palavra. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que você combina algo com elas e até chegar ao combinado, você fica na dúvida se ela vai corresponder ou não. Não é assim? Você fica naquele, meu Deus do céu, será? Né? Vou ficar crendo até a última, né? Tem pessoas que a gente tem que exercer fé para ela permanecer naquilo que ela disse. E, amados, esse caráter que nós observamos e rejeitamos em outras pessoas não pode ser encontrado em nós referente ao nosso comportamento para com Deus e a visão que Ele nos deu. Porque se Ele te chamou para algo nos 5 dons ministeriais, ou no Ministério de Socorros, ou no Ministério da Reconciliação, e você disse sim, é para isso que você vive a partir de agora. Não importa se seu marido concorda ou não, não importa se você tem um apoio da sua liderança ou não. Não importa se é muito difícil no seu trabalho, na sua escola, onde for. Mas você disse e você é homem e mulher de uma só palavra. E você tem que ficar firme nela, doa o que doer. Porque crescer dói, viu? Não se iluda não. Quer crescer, decidiu crescer, vai doer. Vai ter hora que você vai querer voltar mesmo atrás. Mas voltar atrás arrisca muito mais a sua vida do que você continuar na segurança daquilo que Deus te falou. Amados, aquilo que Deus fala para nós é seguro. O que Deus diz para nós é seguro.
O que homens falam, não. Mas o que Deus diz é seguro. Então, vale a pena você continuar, mesmo contra as adversidades. Vale a pena você permanecer, mesmo que as coisas não estejam indo de acordo com aquilo que você esperava. Vale a pena você não arredar o pé até ver o cumprimento daquilo que Deus colocou no seu coração. Vale a pena você manter o seu sim. De você dizer, disse sim, não volto mais atrás. Minha palavra está com a minha liderança. Minha palavra está com essa visão. Minha palavra está com isso que eu assumi. Minha palavra está desse jeito. Né? Nosso pastor tem falado aqui várias vezes, não basta apenas vestir a camisa, mas você tem que suar. E para suar, mas você tem que fazer um esforço. Para suar, você vai ter que fazer um esforço. E muitas vezes esse esforço vai ser contra a nossa vontade de voltar. Vai ser contra a nossa vontade de desistir. Vai ser contra aquilo que a gente quer falar. Você pode até pensar, mas não permita que chegue à sua boca. Porque quando chega na sua boca, selou com o teu coração, amados, e aí você desanima geral. Mas aí você precisa renovar a sua mente, trabalhar com ela e dizer, esse pensamento não vai ficar aqui. Eu vou permanecer no que eu disse. Eu disse que até o fim, vou caminhar até o fim. Eu disse que vou tantos quilômetros, eu vou até tantos quilômetros. Eu disse que eu ia fazer isso em 2014, eu vou fazer isso em 2014. Não importa se eu ainda não comecei, mas eu ainda tenho tempo para começar e para terminar ainda esse ano. E você tem que se determinar. Porque as circunstâncias vão vir, e amados, o próprio Jesus falou isso para nós. Ele disse, vai se levantar as aflições, as circunstâncias virão, mas não se preocupa, porque eu venci esse mundo. Ele já deu pra gente, amados, o álibi, ele já deu pra gente o escape, ele já deu pra gente o descanso, ele já mostrou pra gente que valeria a pena permanecer ante as circunstâncias, porque o mundo já estava vencido. Amém? Quero que você vá comigo lá em Mateus. Diga, eu sou uma pessoa de palavra. Ainda que você não seja, diga com fé. Diga, eu sou uma pessoa de palavra. Que aí você já vai somando a existência. Amém? Seu comportamento mudado. Essa igreja é uma igreja de líderes de palavra. Pessoas que vão até o fim. Não que querem voltar. Mateus 5. Esse capítulo todo é muito rico. Depois que Jesus foi batizado, foi tentado, ele ajuntou toda a multidão. E ele deu um sermão do monte, né? E ele fala das bem-aventuranças, depois ele fala dos discípulos que são o sal da terra, a luz do mundo. Fala que ele veio cumprir a lei, não revogar, conforme as pessoas estavam pensando. E depois ele vai completar algumas coisas que tinham sido ditas na antiga aliança. E ele fala sobre o homicídio, fala sobre o adultério. E depois, no versículo 33, ele começa a falar a respeito dos juramentos. E eu quero abrir um parênteses para te explicar isso nessa manhã. Capítulo 5, versículo 33, diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. 36. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar, vem do maligno. E eu lembro que tinha algumas situações, né, quando eu era criança, às vezes eu e Daniel, que a gente falava alguma coisa para o outro, e a gente dizia assim, palavra de crente, né? Sim, sim, não, não, né? Para ver se a coisa realmente iria acontecer. Porque tinha algumas coisas que eu me comprometia com ele, que ele duvidava, e tinha algumas coisas que ele se comprometia comigo, que eu também duvidava, né? E a gente fazia, né? Palavra de crente, sim, sim, não, não. Como se isso, amados, pudesse credibilizar realmente a intenção do nosso coração. E eu lendo um pouco sobre esse texto hoje pela manhã, o Senhor trouxe ao meu coração alguns esclarecimentos, porque muitas vezes nós vemos no mundo, e até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas fazendo juramentos. E Deus fala aqui, Jesus fala aqui, que a nossa palavra ela tem que ser suficiente. Que você não precisa jurar por alguém a maior ou a menor. Que você não precisa imputar algo em crédito. Que você não precisa pegar algo para credibilizar aquilo que você está dizendo. Porque a sua palavra ela tem que ser suficiente, poderosa e apta para cumprir aquilo que está saindo da sua boca. As pessoas têm que olhar para você e acreditar naquilo que você está dizendo. E, amados, juramento é quando você fala algo, é quando você promete algo e você empenha algo para credibilizar aquilo que você está falando. Então, Deus, lá em Hebreus 6, ele jurou pela
própria vida dele a Abraão, que faria uma grande promessa a Abraão. Abra lá comigo. Hebreus 6. Pode deixar o CD daí que a gente vai voltar para cá. Versículo 13. Todo mundo achou? Hebreus 6,13 diz assim: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus fez uma promessa para Abraão e, para poder firmar isso que ele tinha prometido, ele jurou por si mesmo. Não tinha ninguém superior que ele pudesse jurar. E ele jurou por si mesmo. A palavra de Deus ela é suficiente para que ele diga algo para a gente e a gente acredite sem ele precisar dizer eu prometo. Você está comigo? Deus dizendo, a gente aceita e ponto final. Mas Deus ainda estava se apresentando e se revelando para o povo hebreu aqui na pessoa de Abraão. E como existia esse costume, ele fez valer o costume para que o povo pudesse entender, Abraão pudesse entender que ele jurando por si próprio, aquilo encerraria toda dúvida, todo tipo de contenda, qualquer coisa que pudesse trazer distorção no pensamento de Abraão a respeito da visão que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dito para ele que abençoaria e multiplicaria a sua descendência. Como se Abraão era estéril? Então, era difícil de acreditar. E Deus precisou falar dessa maneira, com bastante veemência, fazer um juramento veraz, prometer dessa forma, para que Abraão pudesse se manter naquilo que Deus tinha dado por visão no seu coração. E passaram-se vários anos e a palavra diz que ele esperou com paciência na promessa que o Senhor tinha dado. E ele obteve o resultado daquela promessa. E o escritor aos Hebreus aqui, ele vai dizendo que os homens, eles juram por qualquer coisa. E às vezes juram pelo céu, juram pela terra, juram por Deus. Eu juro pela minha mãe. Você já viu alguém dizer isso? Eu juro pela minha mãe, eu juro, né, pela minha bisa que está mortinha da Silva, jura por tudo. Né, e fica empenhando essas coisas, como se tivesse algum controle sobre essas coisas, mas que na verdade não tem. Por isso que Jesus ele disse que não deveríamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, que era a cidade do rei, nem por nada, mas que a nossa palavra deveria ser suficiente, porque aquilo pelo qual você jura, você não tem um controle para empenhar de fato aquilo, de maneira que a sua palavra receba algum crédito. E eu quero que você vá comigo agora lá em Mateus, dessa vez no capítulo 23, só para nós completarmos esse raciocínio. Mateus capítulo 23, do versículo 16. Jesus lá em Mateus 5, ele estava ensinando. E aqui ele está admoestando, ele está fazendo algumas advertências aos fariseus, aos escribas daquela época, e ele começa assim no versículo 16. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto, quem jurar pelo altar, jura por ele todo, por tudo que ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no céu, no trono, está assentado. Eu quero te explicar o que é que Jesus está explicando aqui para os escribas e fariseus a respeito dessa questão de juramento, e você vai entender o que é que isso tem a ver com o cumprimento da sua palavra.
Porque os fariseus e escribas, eles queriam determinar qual era o juramento que valia e qual era o que não valia. E eles diziam, olha, se você jurar pelo santuário, que diferença isso faz? Mas se você jurar pelo ouro, isso sim vale. Porque para eles, amados, se alguém falhasse naquilo que tinha dito, aquilo que ela tinha jurado, viria para ele. E era impossível o santuário vir para ele, mas o ouro que estava no santuário podia vir. Então, o interesse deles, na verdade, não era que a pessoa fosse fiel na promessa, mas eles faziam leis e regras para que a pessoa não conseguisse cumprir aquilo e aquilo pelo qual ela jurou viesse para ela. Por isso que Jesus nos disse lá em Mateus 5 que não era bom a gente jurar por nada. Porque se falhar aquilo pelo qual você jurou, você vai ter que empenhar para cumprir aquilo. E aí ele diz, você quer jurar pelo altar, mas não quer jurar pela oferta. Né? Porque você quer a oferta, porque se você falhar, a oferta vem para você, aquilo tem valor, mas o altar não. E Jesus disse, quem é que pode determinar o valor dessas coisas? Porque só é o altar que santifica a oferta de nada vale se o altar não for santo, e não é o santuário, e não é o ouro que santifica o santuário, mas é o santuário que santifica o ouro. Você pode ter aí bilhões de ouro, mas se não fosse santuário, esse ouro não era um ouro bem-vindo, não era um ouro santo, não era um ouro da parte de Deus, não era um ouro que recebia a bênção do Senhor. E Jesus trouxe isso para eles, trazendo esse ensinamento também para nós, de que aquilo pelo qual nós juramos, nós não podemos empenhar, são coisas que são acima de nós, não vai valer a pena, certo? E que também para mostrar para nós a intenção errada que muitas vezes está em nosso coração. Porque, na verdade, o que ele queria dizer lá em Mateus 5 não era que ele era contra algum tipo de juramento, mas era que ele era contra a mentira que está por trás, mascarada pelo seu juramento. Porque muitas vezes, quando nós dizemos algo, quando nós empenhamos a nossa palavra e falamos de determinada forma, o nosso coração está muito longe da intenção daquilo que a gente disse. E era contra isso que Jesus estava mostrando. Era contra isso que Jesus estava ensinando. Não era contra o juramento em si, porque o próprio Deus já havia jurado sobre algo. Mas era sobre a intenção que havia por trás das pessoas que estavam jurando sobre algo. Porque, amados, quando você tem que jurar sobre alguma palavra que você está dizendo, é porque nem você mesmo está acreditando naquilo que você está falando. E nós precisamos deixar o nosso coração ciente daquilo que está saindo da nossa boca. E avaliar e examinar a conexão que há entre o nosso coração e aquilo que está saindo da nossa boca. E não apenas aquilo que sai da nossa boca com aquilo que está nas nossas emoções. Porque às vezes são motivados por motivações e conveniências que nós falamos algo do qual nós queremos voltar atrás. E isso não é certo. E o desejo do coração de Deus para os líderes dessa igreja é que a gente alinhe esse detalhe. Porque esse detalhe faz toda a diferença no crescimento de uma igreja como a nossa. De que você possa, amados, não apenas dizer que está com o pastor, porque você está na frente de pessoas que são autoridades sobre o pastor. Mas que o seu coração realmente está conectado com aquilo que você está dizendo. Que você possa dizer que está com o líder, não só porque o pastor está vendo o que você está dizendo, mas porque o seu coração realmente está conectado com aquilo. Porque se você precisa desse tipo de apoio, seja um juramento, seja o ouvido de alguém por perto rondando para saber o que você está dizendo, é porque no seu coração existe uma intenção mascarada. E você precisa avaliar. Por isso Jesus disse, para acabar com essa história toda, vamos fazer o seguinte, o que você disser está dito. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Não é tempo mais para meio termo, para ficar em cima do muro, para ficar, eu disse, mas não era bem isso que eu queria dizer. Veja só, o que eu queria dizer era esse, eu não queria dizer, olha, parou com isso já. Acabou esse tempo. Certo? Aí Jesus pegou logo eles e falou. E para ser mais claro ainda, quando foi mais na frente, só com os fariseus, que eram pessoas que realmente tinham esse problema e essa tensão no coração, ele disse, de que adianta vocês ficarem baseando a credibilidade em vocês e em coisas externas, só porque a intenção de vocês está nisso que vocês podem ganhar, e não naquilo que verdadeiramente vocês querem cumprir, e não naquilo verdadeiramente que vocês querem colocar à prática, e não naquilo verdadeiramente que vocês estão dispostos a enfrentar. Porque, amado, se você é líder, se você almeja estar numa posição de liderança, mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, você precisa ser fiel àquilo que sai da sua boca. Você precisa ser fiel ao compromisso que você assumiu. Ainda que o seu superior mude, você tem que ser fiel àquilo que saiu da sua boca. Porque, amados, Deus, Ele deixou esse exemplo para mim e para você. Ele é fiel à palavra dele.
Ele não é fiel à pessoa de Carol. Ele não é fiel à pessoa de Eric, a Elba. Ele não é fiel à Andresa. Ele não é fiel... Entende o que eu estou falando, viu? Não estou querendo escandalizar ninguém com isso, não. Ele é fiel à palavra dele. Quando a gente canta, Deus fiel, ele é fiel à palavra dele. Ele colocou a palavra dele acima dele mesmo. Ele é fiel a essa palavra. Sabe por quê, amado? Se Deus fosse fiel apenas a mim e a você, essa fidelidade poderia variar e a gente não teria uma segurança em quem confiar. Mas porque ele é fiel à palavra dele que não muda, ainda que ele tivesse, que ele não tem, porque ele é imutável, mas ainda que houvesse dentro dele algum sentimento de se arrepender, de voltar atrás, ele não poderia porque ele é fiel a essa palavra. Ele é fiel àquilo que saiu da boca dele. Se você quer cumprir o seu chamado ou não, Deus ele permanece fiel à visão que ele desenhou para você. Ainda que você não queira, ainda que você mude, ainda que você desista, ainda que você queira voltar atrás, ele permanece fiel. Ele é fiel. E esse exemplo, amados, se tornou um legado, de tal maneira que ele compartilhou isso conosco quando nos criou, para que a gente possa ser fiel àquilo que nós estamos falando, para que a gente possa ser fiel à decisão que nós assumimos, para que a gente possa se manter num propósito, para que a gente possa assumir aquilo que está diante de nós e para que a gente não venha desistir, seja qual for a dificuldade. Porque a recompensa, amados, o galardão, vem para aqueles que persistem, para aqueles que decidem, para aqueles que continuam, para aqueles que avançam. Não apenas para aqueles que tomam a iniciativa de primeiro. Às vezes, quando nós conhecemos Jesus, ficamos muito animados como um novo convertido e a gente está lá, naquela animação só, naquela empolgação, naquele primeiro amor, todo mundo na igreja é perfeito, todo mundo é maravilhoso, isso, aquilo outro, e a gente vai se empolgando, mas de repente a gente começa a ficar desmotivado, porque a gente começa a perceber que aquela liderança não é tão perfeita daquele jeito, que aquele culto parece que foi uma missa encomendada, que aquele não sei o que parece que não deu certo, e isso, e aquilo, e você começa a olhar para essas coisas, e você vai perdendo foco. Sabe quando você vai perdendo foco da visão que Deus te deu? E você começa a não enxergar mais com tanta nitidez aquilo que Ele colocou no seu coração. Não existe mais uma clareza a respeito do propósito. Por quê? Você tirou a visão do lugar errado. Você tirou o foco do lugar certo. Perdão, você tirou o foco do lugar certo. Você tirou a sua visão daquilo que lhe mantinha vivo, daquilo que lhe mantinha perseverante, daquilo que lhe mantinha determinado. Você tirou a visão daquilo que te trouxe para esse lugar. E aí, dessa maneira, você desvirtuando, você desfocando, você saindo do lugar, você começa a achar que não precisa fazer tudo aquilo que você disse que ia fazer. Você começa a achar que você não quer mais, porque parece que é difícil querer algo que você não está conseguindo enxergar de acordo com a visão de Deus, porque não existe mais essa visão. Você está pensando como os homens, você não está pensando mais como Deus pensa. E aí você começa a ser desleal com aquilo que você falou. Você começa a não considerar mais aquilo que você disse. E, amados, sabe o que há no coração de Deus quando existe essa postura no nosso meio? Amor e zelo. E é por isso que Ele está trazendo para nós essa palavra hoje. Para que a gente venha se recolocar naquela posição. Às vezes você desvia só um centímetrozinho da rota, mas aquilo faz com que toda a sua jornada seja alterada. E hoje Ele está dizendo para você, volta para essa posição. Permanece naquilo que você mesmo disse. Porque Deus ele não nos obriga a nada, Ele não nos obriga a cumprir alguma coisa, Ele não manda a gente fazer nada, Ele apenas planta a semente de um sonho no nosso coração. E você mesmo que diz, Senhor, eu quero, Senhor, é sim, é isso, eu aceito, eu topo, eu tô aqui, eu vou até o fim. E Deus pega essa sua palavra e Ele começa a manifestar na sua jornada coisas que vão te incentivar, te fazer crescer, coisas que vão fazer com que você avance. Só que se você perder o foco, se você desviar um centímetrozinho só, o diabo aproveita aquilo e ele vai utilizar para fazer uma bagunça na sua vida. De maneira que você não possa mais compreender as coisas que estão acontecendo. De maneira que você nem mesmo sabe mais onde é que você quer chegar. E hoje eu vejo o Senhor trazendo uma sobriedade sobre a nossa vida. Para que a gente não venha mais decidir pelas emoções. Para que a gente não venha mais decidir pela conveniência. Porque aí se você precisa de uma conveniência para poder decidir por algo, é a mesma coisa de você precisar de um juramento para fazer a sua palavra ter crédito. Tem alguma coisa mascarada no teu coração que você precisa desmascarar. Tem alguma intenção ali que não está muito clara e você precisa tirar a limpo isso com Deus. Não é com os homens, mas é entre você e Deus.
E eu quero que você vá comigo, para a gente finalizar, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, vamos ler do 1 até o 7. Foi escrito por um homem sábio e o título é assim: A loucura dos votos precipitados. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa de tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Amados, Deus ele não deseja que a gente, com esse tipo de palavra, desista para sempre, não. Né? E diga, Senhor, minha última palavra é não e é com essa que eu vou ficar. Não. Deus ele quer apenas trazer uma advertência para que a gente comece a pensar e calcular, amados, os custos e o gasto que há naquilo que a gente fala, naquilo que a gente se compromete, naquilo que a gente decide fazer. Porque daquilo que for falado, será cobrado. Não é o tipo de mensagem comum na igreja, mas eu estou numa escola de líderes. E a palavra que o Senhor tem para nós essa é hoje. Essa igreja tem sido bem abastecida, ela tem sido bem ministrada, tem recebido palavras em altíssimos níveis. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós precisamos provar desse temor, de viver dessa forma, de maneira que aquilo que a gente fala, a gente decida cumprir, custe o que custar. Se você está com fulano, você está com fulano. A gente não pode ter uma postura política, sabe? De querer apaziguar o tempo todo assim. Não, vou dar uma ajeitadinha aqui, porque eu fico de bem com fulano. Eu vou dar uma outra ajeitadinha aqui, porque eu fico de bem com cicrano. Ou você está com fulano, ou você está com cicrano. Ou você é fiel, ou você não é. Ou você cumpre o que diz, ou você não cumpre. Não existe um quase cumprir. Não existe um quase ser fiel. Não existe eu estou no meio do caminho. Não existe. Ou você tá, ou você não tá. Não existe esse negócio de eu vou dar jeitinho aqui para ficar bem com fulano, para ficar bem com cicrano, para ficar bem com tal situação, para ficar bem em tal outra. Não tem como você ser de Deus e ser do diabo. Não tem como você ser do mundo e ser da igreja. Não tem como você ajeitar as coisas e apoiar um lado e apoiar o outro. Você tem que decidir. Decidir o quê, Carol? Decidir de acordo com a visão que Deus colocou no seu coração. Decidir de acordo com o propósito que Ele colocou no seu coração. Ainda que você ganhe alguns inimigos, mas você tem que decidir. Você tem que determinar. E lá em Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem na mão, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A gente compreende que o serviço de Cristo exige algumas abnegações.
E para cumprir aquilo que sai da nossa boca, para assumir o propósito que Deus tem para a nossa vida, também serão necessárias algumas abnegações. E muitas vezes quando eu li esse texto, a gente fica com aquela impressão, né, pelo menos eu ficava, se você não ficava, de que Deus não queria que a gente tivesse família, de que Deus não queria que a gente aproveitasse a vida, de que Deus não queria que a gente não fizesse mais nada, a não ser servir a Ele. E nós tivemos uma excelente palavra aqui quinta-feira falando sobre o comportamento de um bom soldado de Cristo, que é aquele que realmente enfrenta todas as coisas e coloca Deus como prioridade e o seu serviço também. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é que a gente vai esquecer a nossa família, não é que a gente vai esquecer os nossos irmãos e irmãs. Na verdade, eu até fiquei um pouco assim, escandalizada mesmo, da primeira vez que eu li esse texto na versão de King James, que diz assim, aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe. E eu li de novo, eu disse assim, como assim? Eu tenho que odiar o meu pai e a minha mãe, né? E depois, lendo outras versões, eu terminei compreendendo que o que Jesus queria dizer não é esse ódio de você rejeitar, não é esse ódio de você colocar para trás, não é que você vai deixar de falar com seu pai, deixar de falar com a sua mãe, deixar de ter uma vida familiar, não é que você vai deixar de aproveitar as coisas dessa terra, não é que você vai deixar de fazer aquilo que você tem um prazer natural nessa carne, mas é que você não vai colocar essas coisas por primeiro lugar ante as decisões espirituais que você já tomou. Jesus aqui estava falando para quem queria ser discípulo dele, não para a multidão. Isso aqui ele falou para os 12. O outro texto que a gente leu, de Mateus 5, foi para uma multidão. Mas isso aqui ele estava falando para os 12. Ele estava falando para quem estava próximo dele. E aqui, como estamos na escola de líderes, eu sei que ele pode falar conosco dessa forma. Porque cada um de nós aqui assumiu esse compromisso de estar com o Senhor. E aí ele interrompe essa história para começar a falar a respeito de construção. E eu fiquei sem entender mais ainda quando eu comecei a ler esses textos. E eu disse, como assim? Ele está falando de um assunto tão sério, que é deixar a família, deixar pai, deixar a mãe, deixar isso, deixar aquilo. E de repente ele começa a falar de construção. O que é que ele quer dizer com tudo isso? Ele quer trazer para mim e para você uma comparação de que quando a gente vai fazer algo, a gente não pode simplesmente decidir na emoção e na conveniência, como muitas vezes nós fazemos. A gente tem que decidir avaliando todos os custos que envolve aquele algo que a gente decidiu fazer. A gente tem que avaliar antes de dizer o sim e também antes de dizer o não. E a gente tem que dizer, olha, isso aqui vai me custar o quê? Isso aqui vai me custar isso, vai me custar aquilo, vai ser dessa forma, vai ser assim, vai ser assado. E quando a gente começa a se entregar a Ele, quando a gente escolhe, mesmo sabendo de todos os custos, estar com Ele, a gente não passa vergonha deixando a construção, aquilo que a gente está construindo pela metade. A gente não passa vergonha tendo que, como um rei, que vai enfrentar um exército com 20 mil e só está com 10. Tem que mandar uma carta no meio do caminho pedindo acordo de paz. A gente não vai passar a vergonha de parar no meio do caminho e não receber o galardão, nem sequer pelo esforço inicial que a gente teve. Porque o galardão é quem persevera até o fim. Não é para quem começou e parou, não. E aí ele diz para a gente que ele vai nos dar ferramentas para que a gente possa construir aquilo que a gente quer. Quando você calcula o custo e abnega a sua própria vida para estar com Ele, para fazer aquilo que você disse, para cumprir o propósito, para cumprir o chamado que Ele colocou no seu coração, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dizer o que é que você tem que fazer e como você tem que fazer para construir a sua família, para construir o seu negócio, para construir o seu trabalho, para vencer todas as guerras, para avançar em tudo aquilo que está no seu coração. Porque Deus, amados, quando Ele te dá um sonho, não é porque Ele quer frustrar os sonhos que você tem, não. De maneira nenhuma. É porque Ele quer te mostrar um caminho muito mais fácil e muito mais ideal de realizar tudo isso já está no teu coração. Porque, de fato, o que está no teu coração foi Ele que colocou. E você acha que Ele vai ser menino para não cumprir aquilo que Ele mesmo colocou? Então, você precisa decidir. Hoje é uma manhã de decisão. Hoje é uma manhã de você dizer, Senhor, eu preciso pensar, ou dizer eu quero, ou eu não quero. Mas você tomar a sua decisão de cumprir aquilo que você disse para Ele que você iria cumprir. De fazer aquilo que você disse que faria. De realmente discernir qual é a máscara que há no seu coração. Qual é a máscara que está por trás daquela intenção. Porque tem muitas pessoas que se associam com outras, não por honra e para ser fiel naquilo que estão dizendo, mas só porque querem chegar no mesmo lugar que aquela outra pessoa quer chegar. E sabia que isso não é certo? É uma intenção mascarada. É uma motivação errada. Eu quero ter o mesmo sucesso que Rosa já tem, então por isso que eu vou ficar perto dela.
E essa não deve ser a motivação de fazermos algo para Deus, nem de servirmos aos homens nessa terra. Mas deve ser por cumprir a visão que está em nosso coração. Mas deve ser por fazer aquilo que a gente disse a Deus que faria. Quando você diz, Senhor, você é o Senhor do meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Deus levou isso a sério. Do mesmo jeito que Deus leva a sério o seu desabafo, Ele também vai levar a sério o seu compromisso. Do mesmo jeito que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as suas orações, quando você está intercedendo por uma situação ou por alguém, Ele também inclina os seus ouvidos quando você se compromete com Ele de fazer algo. E o Senhor vem buscar, amados, uma noiva comprometida, uma noiva limpa, uma noiva sem mancha, sem mácula. E eu acho interessante dele dizer que é uma noiva sem mancha, sem mácula, porque ele não diz, eu não venho buscar uma noiva suja. Ele não é contra, amados, aquilo que é aparente, porque ele sabe que o que é aparente a gente mesmo rejeita. Mas o que ele tem nos alertado nesses últimos dias é contra as ervas daninhas, porque são essas que corrompem a vinha. São as manchinhas, as sujeirinhas, as besteirinhas, as coisas que a gente acha que não tem nenhuma importância. Né? Nada demais. Eu disse que ia, mas agora não quero mais não. Pronto. E, amados, essa postura não é aprovada pelos céus. Se você disse que ia, vá até o fim. Se você marcou, cumpra. Se você disse, vá. A não ser que você receba, a não ser que tenha sido uma decisão fora da visão que Deus disse para você. Aí a sua conduta vai ser, eu tomei uma decisão errada, fora daquilo que já estava no meu coração, fora daquilo que Deus já tinha me dito, pela conveniência, com a intenção mascarada, e eu quero me arrepender e voltar para onde eu estava. Aí é outra história. Mas você voltar atrás por conta de pressão, por conta de dificuldade, porque você acha que você não pode, porque você acha que não vai dar certo, porque você não assumiu e entendeu a segurança da visão que Deus tem para você. Amados, isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser alinhado. E é no seu coração. E essa palavra veio, amados, para lhe colocar novamente na rota. Para que você possa discernir e entender que das coisas que saem do seu coração e das coisas que saem da sua boca, você é responsável. Diga, eu sou responsável das coisas que saem do meu coração e das coisas que saem da minha boca.